nome é Lilian Albuquerque, eu sou médica endocrinologista, faço parte do corpo clínico da DASA e hoje eu vou apresentar para vocês o tema uso de ferramentas laboratoriais no controle glicêmico. Esse nosso momento foi dividido em 5 tópicos. E o primeiro é a introdução. A gente sabe que nós vivemos uma verdadeira epidemia de diabetes mellitus, né? Os últimos dados publicados pelo IGF em 2019 demonstram que 1 em cada 11 pessoas apresentam a doença na idade entre 20 e 79 anos, conferindo 463 milhões de pessoas com a doença no mundo. O Brasil ocupa o ranking de 5º país no mundo, com 1 a cada 9 pessoas tendo a doença, conferindo 16,8 milhões de pessoas. O diabetes está associado a uma série de complicações, como a gente sabe, e isso ocasiona problemas relacionados a custo e anos de vida perdido, né? E o que a gente tem é que o Brasil também ocupa um ranking importante, trazendo a atenção da gente para a necessidade de controle adequado da doença. E como é feito isso, né? O controle glicêmico ele é fundamental para evitar e ou postergar as complicações da doença. A glicemia capilar é um marcador clássico importante desse acompanhamento. Estudos relacionam o número de monitorizações com melhor controle, mas tem umas limitações, né? Baixa aderência por diferentes razões, porque incomoda, porque dói, porque prende o paciente a determinados horários, né? Oferta uma avaliação pontual, não se visualizando a questão do perfil glicêmico completo, porque não se observa as flutuações e o intervalo, gerando aí um gap de interpretação. Ao longo do tempo se viu que acontece no ambiente de hiperglicemia a ligação proteica, que é um processo enzimático, também conhecido como reação de Maillard, que é uma reação química entre um aminoácido, uma proteína e um carboidrato redutor, como a glicose. Então, há a reação espontânea com os resíduos aminoterminais livres de proteínas séricas, resultando em biomoléculas que têm a sua função alterada. O processo de glicação, ele é acelerado nesse ambiente de glicemia elevada e está associado a complicações. As proteínas glicadas fornecem uma medida de controle glicêmico durante um período de tempo e direcionam a condução da doença. Em relação ao laboratório e controle glicêmico clássico, nós temos a hemoglobina glicada como marcador laboratorial bem reconhecido. Ela é utilizada como ferramenta de avaliação desde 1958, melhor dizendo, e foi validada em 1993 com os estudos DCCT e o estudo UKPDS. Isso foi visto através dos resultados que foram expostos à comunidade médica, né? Onde no DN1 se viu que o controle glicêmico melhor, né? Com glicada menor do que 7, definido pela ADA, e a glicada menor do que 6,5 pelo Colégio Americano de Endocrinologistas Clínicos, é o alvo determinado, né, o alvo a ser seguido, melhor dizendo, para que o número de complicações microvasculares seja reduzido ou postergado, né, em relação à retinopatia, nefropatia, neuropatia e microalbuminúria, como a gente pode visualizar aqui no gráfico. À medida que a gente tem um aumento dessa glicada, a gente tem aumento da chance de ter essas complicações. Se viu também o benefício de uma glicada melhor em relação ao diabetes tipo 2, né? Na medida em que a redução do risco de complicações, ela acontece quando nós temos uma redução de 1% na glicada média, em relação a eventos microvasculares, 37%, em 21% para qualquer desfecho relacionado a diabetes, 21% também em relação a óbito, 14% em AM fatal e não fatal, e 43% relacionado à amputação ou óbito por doença vascular periférica. E o que é a hemoglobina glicada, né? A glicose, ela atravessa a membrana celular da hemácia e se liga à hemoglobina, porque a hemácia é livremente permeável à molécula de glicose, né? E a hemoglobina vai ficar exposta às mesmas concentrações glicêmicas da glicose plasmática no intervalo de tempo de meia-vida das hemácias, que é em torno de 120 dias, né? Então, a gente tem essa livre passagem que gera uma reação enzimática, que ela é contínua, leve e irreversível, proporcional à concentração de glicose, como a gente viu. Há uma ligação do NH terminal, principalmente no resíduo de valina, de uma ou de ambas as cadeias beta da hemoglobina A, né? E no indivíduo normal, a fração da HbA1c, ela representa aproximadamente 80% da hemoglobina A no total.
Então, o que a gente tem é um marcador, que ele é de longo prazo, né, de 3 a 4 meses, e a repercussão da glicemia nesse marcador, ela acontece de forma mais importante no último mês, né, onde 50% do valor dessa glicada é determinado dentro desse último mês, como foi esse controle glicêmico. Os meses anteriores representam 25%. E há definido na literatura uma correlação entre os valores da glicada, né, e a glicemia média, segundo os estudos DCCT e o estudo ADAC. Então, a gente tem, por exemplo, aqui com uma glicada de 6,5, uma glicemia média de 152 e 140, respectivamente. Uma glicada maior, em torno de 12, né, a gente tem 345 e 295. Então, através da glicada, a gente consegue enxergar de forma média, né, como é que está a glicemia desse paciente. E quais são os métodos laboratoriais para a dosagem da glicada, né? Os métodos atualmente disponíveis, eles se baseiam em um desses 3 fundamentos, né? Em relação à diferença de carga iônica, quando a gente tem o HPLC, e a microcromatografia de mini-colunas contendo resina de troca iônica, eletroforese em gel de agarose. Nas características estruturais, HPLC utilizando derivados de ácido borônico, o imunoensaio turbidimétrico, e na reatividade química, né, que é o método colorimétrico em formação do 5-hidroximetilfurfurato. O que a gente tem de clássico é o HPLC de troca iônica, né, que foi baseado nos estudos que a gente falou anteriormente, onde há uma afinidade de partículas com cargas opostas às de uma matriz sólida, né, e há um rechaçamento de partículas com carga igual. É uma metodologia que não exige jejum e tem uma elevada precisão. Né? Mas há outros métodos laboratoriais disponíveis, né? E isso levou à geração de uma padronização, né? Para que houvesse uma linguagem universal entre os laboratórios. E aí, a Associação Americana de Química Clínica, né? Através da criação do NGSP, tentou uniformizar isso, né? Onde há a realização de estudos comparativos entre diferentes metodologias comerciais, utilizando como referência o DCCT, né? E os métodos certificados pelo NGSP apresentam resultados de glicada equivalentes aos obtidos com o método aplicado no DCCT. Posteriormente, a IFCC, né, em 1995, com um grupo de estudo nessa padronização, se uniu à NGSP na busca dessa uniformidade o melhor possível. O IFCC ele tem uma metodologia que foi criada, um estudo que demonstra ser mais estável, mas ainda não foi utilizado como padronização. Né? Alguns métodos baseados na cromatografia de troca iônica, eles podem identificar a presença de alguns tipos de hemoglobina variantes, então isso entra como uma vantagem, né? E os métodos que utilizam o princípio de imunoensaio, eles não são capazes de detectar isso, então entra como uma limitação, mas precisa haver essa padronização para se utilizar. E o laboratório clínico ele tem que participar ativo e regularmente para poder dar um resultado confiável, né, de ensaio de proficiência, né, um programa de ensaio de proficiência específico para a glicada que a gente consegue visualizar nesse site. E recomenda-se que os laboratórios clínicos, então, utilizem os métodos que são certificados pelo NGSP e há uma validade de 1 ano para isso, né? A glicada, como a gente falou anteriormente, ela tem uma reprodutibilidade boa, né? Que é uma precisão que assiste bastante ao médico, não tem a necessidade de jejum, tem pouca variação com alterações do dia a dia, né, como doenças, mas às vezes a gente pode falhar nessa visualização de um controle glicêmico adequado, né, com a glicada, por exemplo, menor do que 7, né. No DCCT, por exemplo, não foi observado nível de glicada abaixo do qual o risco de retinopatia é eliminado, né. Mais ou menos 10% dos pacientes com a glicada média inferior a 6,8 ainda desenvolveram a retinopatia, né. Então, a glicada, ela diferencia de forma inadequada o paciente que tem hiperglicemia pós-prandial da sua glicemia de jejum, sendo um fator limitante. Além disso, o controle glicêmico moderado, ele acaba sem poder direcionar para decisões mais adequadas, que a gente chama assim de, às vezes, ajuste fino, né, no tratamento, né, e a quantificação da hemoglobina glicada não é aplicável nas hemoglobinopatias homozigóticas, né, independente do método utilizado em função da ausência da hemoglobina, né, que é fundamental para a sua formação. E a base de Schiff, que é o intermediário, que ainda é uma fase reversível da reação, é a fração lábio da hemoglobina glicada, né, e pode representar um importante interferente nessa dosagem, mas a maioria dos métodos hoje apresenta um tratamento específico para retirar essa influência, mas é importante a gente chamar essa atenção também.
Ela tem um valor limitado em pacientes com alteração do controle glicêmico recente, né? Não discrimina pacientes que atingem o controle glicêmico com grandes flutuações, como a gente viu anteriormente, né? Dos pacientes que têm uma estabilidade maior. Por exemplo, 2 pacientes com a mesma glicada, eles podem ter um controle bastante diferente em relação à variação dos valores de glicemia. E a gente sabe que as flutuações glicêmicas, né, essa elevação, principalmente pós-prandial, elas estão relacionadas a uma estimativa de doença macrovascular, e isso acontece de forma, como os estudos demonstrando, melhor do que a glicose média. Mas a gente tem que chamar atenção, como a gente já falou, em relação às limitações da glicada, dos interferentes, né? Então, é um método bom, fundamentado, né? Mas existem esses fatores limitantes que a gente considerou anteriormente e os interferentes. Então, aqui a gente tem uma lista de fatores que podem levar a uma falsa redução da glicada, né? Em função da redução do número de eritrócitos, dos níveis de hemoglobina e do hematócrito, por exemplo, anemias hemolíticas, né? Comprometimento da medula óssea por radiação, toxinas, fibrose, tumores, dentre diversos outros marcadores que influenciam. E condições que promovem um falso aumento da glicose, da glicada, melhor dizendo, como a presença da hemoglobina carbamilada, né, devido a alterações da ureia no paciente que tem comprometimento da função renal, deficiência de ferro, que pode provocar aumento de até 2%, né, condições que promovem aumento do número de glóbulos vermelhos, o hematócrito, dentre outras condições. Então, é importante a gente ter essa tabelinha salva quando a gente vai avaliar a glicada, contextualizando com a situação clínica do paciente, né? Aqui eu trouxe um estudo para vocês, é importante a gente apresentar isso, porque assim, há muitas críticas que elas decorrem de alguns resultados que não são liberados pelo HPLC, mas é importante a gente enfatizar que outras metodologias, elas têm, de fato, uma fundamentação na literatura e elas passaram por esse funil, né, por essa necessidade de padronização, né? Então, a gente trouxe um estudo aqui, de 2020, é um estudo transversal, né, realizado no Instituto de Patologia das Forças Armadas, no Paquistão, que foi de março a maio de 2019, e foi feita uma amostragem consecutiva não probabilística, né, com os testes de glicada de rotina que esses indivíduos realizaram, tá? Os casos conhecidos de hemoglobinopatias e anemia foram excluídos, conferindo um total de 100 pacientes, com 68% do sexo masculino, com idade de 42,3, mais ou menos 5 anos. Né? O objetivo era avaliar os desempenhos, comparar a concordância, usando esses métodos certificados pelo NGSP e padronizados pelo IFCC, que foi a turbidimetria, o HPLC e a eletroforese capilar. E o que se viu foi um desempenho de qualidade semelhantes e uma excelente correlação, né? Como a gente pode ver aqui, quando a gente avalia o HPLC com a imunoturbidimetria, a eletroforese capilar com a imunoturbidimetria e a eletroforese capilar com o HPLC, todos mostrando uma excelente correlação. Eu trouxe um caso clínico aqui, de vida real, né? Uma paciente que eu acompanho, e a gente, de forma emblemática, mostra a limitação que a glicada traz para essa avaliação. É uma paciente do sexo feminino, 54 anos, que tem diabetes e está em tratamento recente para CA de mama, com quimioterapia, né? E ela evoluiu por causa disso, por causa da necessidade de corticoide com um descontrole glicêmico importante. E aí, nos exames de rotina, que a gente pede, mas também o oncologista fez essa solicitação, a gente visualizou uma glicose sérica de 176 com glicada de 4,9%, né? E a gente sabendo que o controle da paciente não estava ideal, né? Então, a gente está com um quadro aqui clássico de influência da medicação e de como esse comportamento da hemoglobina pode interferir no resultado falsamente baixo. Essa paciente, a gente tem condição de usar com ela a monitorização glicêmica através do sistema do Freestyle, e a gente pode visualizar que ela tem uma glicose média de 152, com uma glicada de 6,9% nesse período que a gente avaliou, que foi de setembro, no mês de setembro, né? O exame realizado no dia 27 de setembro, e aqui a gente tem essa avaliação bem próxima, né? E aí, né? Como é que fica essa avaliação laboratorial dessa paciente?
Então, a gente vai discutir agora sobre o laboratório e marcadores glicêmicos não clássicos, né? O processo de glicação de proteínas, ele não é exclusivo da da hemoglobina, né? A interação da glicose plasmática e a lisina é presente também na molécula de albumina e de outras proteínas. De modo que, embora a glicada permaneça como padrão, né, ouro para o diagnóstico de diabetes e o monitoramento glicêmico, evidências emergentes atestam que biomarcadores adicionais, como a frutosamina e a albumina glicada, estão se tornando substitutos, né, especialmente em pacientes selecionados, nos quais a gente pode não ter segurança em relação à glicada. As proteínas séricas têm uma meia-vida menor, né? A albumina, ela é a proteína extracelular mais abundante, respondendo por 60% a 70% dos casos, e devido à sua alta sensibilidade à glicação, que é mais ou menos 9 a 10% maior do que a hemoglobina, se criou bastante interesse em relação a essa proteína, né, nos últimos anos em relação a ser um marcador da hiperglicemia. A frutosamina, ela é predominantemente uma medida da albumina glicada, porque ela é o componente mais abundante, embora outras proteínas circulantes, como lipoproteínas e globulinas, podem contribuir para a determinação dessa concentração total, tá? Ambos os níveis de frutosamina e albumina se elevam em estados de concentração alta de glicose, e elas podem ser utilizadas como marcador de curto período de tempo, por causa da meia-vida delas, né? E ela é indicada para pacientes com mudanças rápidas na homeostase da glicose e maiores flutuações glicêmicas, né? Pacientes também têm distúrbio dos glóbulos vermelhos e doença renal crônica. O valor de referência da frutosamina é de 200 a 285, não tem necessidade de jejum também, e quando você vai levar em consideração custo-efetividade, a gente tem um resultado bom também. Mas o uso da frutosamina não está bem estabelecido, né? É recomendado em situações nas quais o teste na glicada apresente algum interferente para nos guiar, mas não há essa correlação em relação a valores de glicemia, e faltam estudos como marcador de desenvolvimento de complicações relacionadas com o DM. A gente tem alguns estudos que a gente vai citar, mas isso ainda não está fechado na literatura, né? Em relação à albumina glicada, as vantagens é que é um método menos suscetível a variações pré-analíticas do que a frutosamina. Ele pode ser expresso como a proporção sobre a albumina total, albumina glicada sobre a albumina total, minimizando a interferência devido às concentrações de albumina glicada e não glicada, e ela não é influenciada por outras proteínas como a frutosamina é. No entanto, os níveis de albumina glicada considerados ideais ainda não foram definitivamente estabelecidos e não apresentam validação com desfechos a longo prazo, né? Estudos demonstram a utilidade em pacientes com diabetes, assim como a frutosamina, onde a gente tem uma glicada que a gente não tem segurança, e mais estudos são necessários para estabelecer definitivamente se esse marcador pode complementar ou mesmo substituir, né, as medidas convencionais do estado glicêmico, comparando com a glicada. Aqui eu trouxe um trabalho interessante para quem quiser dar uma olhada, né? Onde ele mostra a relação entre a albumina glicada e a HbA1c, né? Para o diagnóstico de diabetes e controle glicêmico, né? Um estudo de revisão. Aqui eu trouxe, na verdade, para mostrar para a gente que a gente tem um número grande de métodos laboratoriais que são utilizados para a glicada, gerando valores diferenciados de referência, né? Então, a gente tem essa limitação, o que dificulta a gente ter uma padronização até o momento, né? Aqui ele cita também várias doenças nos quais a albumina glicada ela teria um benefício, né, desordens hematológicas, né, por essa série de patologias, e também em condições nas quais a glicemia ela varia rapidamente, né. Aqui eu trouxe um outro quadro que é retirado do Jornal de Diabetes e Tecnologia de 2015, onde a gente vê que esses marcadores, né, tanto a albumina glicada quanto a frutosamina, eles já foram utilizados em estudos para fazer o screening, né, de comportamento glicêmico alterado, né, a tolerância diminuída à glicose, o screening de diabetes aqui, né, e complicações também. Então, a gente tem estudos mostrando que a gente pode utilizar esse marcador, mas não está fechado na literatura e há uma superioridade em relação à albumina glicada, como a gente falou anteriormente, por causa dos interferências de outras proteínas, né? Então, as limitações, né, que obviamente levaria ao comprometimento de proteínas interferindo nessa dosagem. É a síndrome nefrótica, o hipertiroidismo, o uso de corticoide, né, que altera
a produção de várias proteínas, desnutrição, doença hepática avançada, diálise peritoneal, enteropatia perdedora de proteína, né? E tem também uma conhecida influência do IMC, né? Valores mais elevados levariam a subestimação da albumina glicada, principalmente, e a correlação que se entende é a negatividade da albumina glicada com a obesidade relacionada à aceleração do catabolismo da albumina por causa do ambiente inflamatório que a gente sabe que existe no excesso de peso, né? Voltando aqui no nosso caso clínico, a gente continua acompanhando essa paciente, esse exame, a glicada continuou sendo solicitada pelo oncologista, a gente até conversou sobre a confiabilidade dentro dessa circunstância da paciente, e nós continuamos monitorando com a glicemia no sistema do Libre, né, que até vai ser discutida por outro colega, né. O controle dela piorou, ela passou alguns dias ausentes, usando muito corticoide, e a gente teve uma glicada de 8,1%, que não bate literalmente com a glicada trazida pelo exame de 6,8%. A gente resolveu solicitar a frutosamina, a albumina glicada bem menos disponível, né? E a gente usou a albumina, né, que veio de 4,4, e a frutosamina de 311, né? Tá aqui o valor de referência, de 208 a 285, como a gente viu anteriormente, micromol por litro, né? Só que a gente não tem essa correlação em relação aos valores de glicemia. Na verdade, é um marcador que a gente utiliza como ponto zero e vai acompanhando, embora a gente tenha essa ferramenta que é bem melhor, mas infelizmente não é possível de ser usada por um número grande de pacientes. E aí eu trouxe para vocês um outro estudo, né, em relação aos marcadores não convencionais que nós estamos discutindo, né? O objetivo era avaliar a albumina glicada, frutosamina, e outro marcador que a gente vai ver posteriormente, um 5-anidroglucitol, relacionado à glicemia de jejum e a glicada para complicações microvasculares. Um estudo realizado com 1.600 participantes, 227 com diabetes, do estudo ERIC, né, que é um estudo bem conhecido de base populacional americana, né, foram aplicadas análises de regressão logística das associações de tecidos específicos com a frutosamina, a glicada e o marcador 1,5-anidroglucitol, glicose de jejum glicada, com a prevalência da doença renal, albuminúria, retinopatia, sendo ajustadas para variáveis demográficas, clínicas e em relação ao estilo de vida do paciente. Então, o que se viu foi que houve uma importância do marcador, né, da hemoglobina glicada e da albumina glicada e da frutosamina para essas complicações, né, a albuminúria e a retinopatia, demonstrando ser um marcador importante para essa avaliação. Um outro estudo visualizou a associação, né, entre albumina glicada, frutosamina e glicada com desfechos neonatais. A gente sabe que o período gestacional é um período em que a glicada se torna menos confiável, né, por causa da hemodiluição e a meia-vida da hemácia que é diminuída nesse período. A gente precisa de um marcador que seja mais rápido para fazer essa visualização durante o período gestacional, né? Então, aqui, como eu falei, foram utilizados recém-nascidos de mulheres com DMG, um estudo prospectivo com 85 mulheres, de novembro de 2016 a setembro de 2017, no Centro Obstétrico de Portugal, e os marcadores foram comparados entre mães dos RN com e sem complicações, né, e foram utilizados modelos de regressão logística multivariável e área sobre a curva, né. Níveis elevados de albumina glicada e frutosamina foram vistos que apresentam associação com pelo menos uma complicação neonatal, né. Então, a gente vê aqui um P de 0,027, né? E todos os biomarcadores, eles foram associados a um bebê com peso elevado para a idade gestacional. Aqui, a gente pode ver que em relação ao comprometimento respiratório, tanto a albumina quanto a frutosamina, eles
são marcadores que mostraram importância para prever essa complicação, né? Os valores elevados de hemoglobina glicada e frutosamina foram associados a complicações perinatais específicas nos recém-nascidos de mães com DMG, discriminando melhor as mães de recém-nascidos com e sem complicações do que a hemoglobina glicada, justamente por essa limitação da glicada nesse período, mas isso não está realmente fechado nem utilizado como recomendação na literatura. A ideia é mostrar que a gente tem uma série de dados que no futuro podem mudar o marcador ideal para essa avaliação. Em relação à doença renal avançada, eu trouxe esse estudo aqui que é bem recente, da Endocrine Review, né, de 2020, e que mostra para a gente que a gente ainda continua realmente muito inseguro dentro desse controle, né? A glicada na doença renal avançada continua sendo um marcador que a gente pode confiar mais, né? E a gente tem um alvo aí de 7 a 8%, podendo ser o mais seguro, né? A gente sabe de várias alterações que acontecem no metabolismo da glicose em relação à doença renal avançada, né? A frutosamina, ela apresenta a limitação por causa da hipouminemia, né? Tem a questão da proteinúria, a malnutrição e também os pacientes que fazem diálise peritoneal. A albumina glicada, esses mesmos marcadores, né? E a hemoglobina glicada tem a questão da hemoglobina carbamilada, que a gente viu, né? E como fatores que baixam, a gente tem anemia, transfusão e o uso, por exemplo, da eritropoetina. Então, esses marcadores, eles nos dão um valor mais elevado, um valor mais baixo, devido às limitações da situação clínica desse paciente. Então, a gente ainda tem carências aí para que a gente consiga avaliar de forma mais segura, né? Um outro marcador, que a gente até já falou anteriormente, que está em estudo, é o 1,5-anidroglucitol ou desoxiglicose, né, que é uma molécula glicídica, uma monossacarídeo originada principalmente de fontes dietéticas diferentes, né? Sua função fisiológica não é conhecida, tem uma concentração relativamente estável, né, com base no que se ingere, na absorção intestinal e na reabsorção tubular, sendo 99,9% reabsorvido nos rins. A gente tem aqui a diferença em relação à molécula, né, da hemoglobina glicada, que é em relação ao H2, se até ficou mal posicionado, em relação ao OH, que fica linkado com esse sítio de carbono. O que a gente sabe é que em situações de hiperglicemia, onde a gente tem um limiar de reabsorção do rim ultrapassado, o 1,5-AG ele sai na excreção urinária, né, levando a redução rápida dos seus níveis séricos. Então, alterações glicêmicas levam a alterações em nível sérico desse marcador, né? Só que é um mecanismo que não está ligado à glicação como os outros que a gente viu anteriormente. Estudos demonstram que a concentração plasmática do 1,5-AG pode ser um marcador de exposição anterior, com um tempo ainda menor em relação à albumina glicada e a frutosamina, né, refletindo picos hiperglicêmicos pós-prandiais. O que se usa mais na literatura é esse valor de 10 miligramas por ml no soro como um marcador de presença de hiperglicemia. Menor do que esse valor, a gente tem alterações glicêmicas, né? Por que acontece essa excreção? Porque a reabsorção é inibida competitivamente, né, pela maior presença de glicose, e há o transportador ativo específico, né, de frutose mannose, que é o SGLT4, que atua aí nessa reabsorção. Ele é proposto como marcador de glicemia pós-prandial, indicador de variabilidade, é aferido por um método colorimétrico, que é alternativamente por cromatografia, mas é mais caro, mais complicado, né? E as vantagens é porque ele vai predizer uma alteração glicêmica mais rápida, né, em relação à hemoglobina glicada e os outros marcadores, informações sobre excursões glicêmicas que não são refletidas, né, na glicada, não sinal afetado pela meia-vida dos glóbulos vermelhos, é um marcador de curto prazo, né, valores séricos reduzem rapidamente com o início da glicosura, então é um marcador bem agudo, né, e não tem necessidade de jejum, e tem uma variabilidade entre individual e entre os ensaios pequena. A gente sabe que picos hiperglicêmicos têm um valor importante como marcador de aterogênese, né? Então, uma hipótese é de que a 1,5-AG, né, pode fornecer informações independentes sobre o risco cardiovascular. Tem estudos demonstrando a relação com resultados microvasculares, doença renal e retinopatia no diabetes após ajustes para glicada, ou seja,
de forma bem específica. No entanto, poucos estudos avaliam essa associação com desfechos cardiovasculares de longo prazo em um ambiente populacional. É uma carência também em relação a alguns estudos dos outros marcadores. E aí eu trouxe um estudo de 2016, né, publicado na Diabetes, com uma população importante, né, de 11.106 pessoas, também aqui fazendo parte do corpo dos dados do estudo ERIC, onde a gente tem 762 pessoas com diabetes, né? E aí, a linha de base foi a ausência de doença cardiovascular, né? O estudo teve duração de 20 anos e avaliou associações prospectivas com DAC, AVC, insuficiência cardíaca e morte. Os participantes com e sem diabetes foram divididos em 2 grupos e se utilizou aqui o ponto de corte de 6 miligramas por ml. E o grupo de referência eram pacientes sem diabetes com 1,5 Ag, melhor dizendo, maior ou igual a 6. E aí a gente consegue visualizar aqui que os pacientes sem diabetes, eles têm uma distribuição no padrão normal em relação ao marcador, em relação à doença coronariana, em relação aos outros que foram estudados, né? O AVC, a insuficiência cardíaca e a mortalidade por todas as causas, mas os pacientes com diabetes, eles têm esse formato, né, quando você visualiza nos histogramas, a gente vendo que a razão de chance desse paciente ter a complicação, ela acontece em níveis menores da 1,5-alfa-nidroglucitol, que é justamente relacionada à hiperglicemia, né? Então, o que se viu foi que houve DAC em 1.159 pacientes, AVC em 637, insuficiência cardíaca em 1.533 e óbitos em 3.120, levando em consideração o corpo todo de pacientes. E os valores mais baixos, né, menor que 10, foram associados de forma forte a todos os resultados vasculares. E óbito, né, e quando a gente cruzou os dados com o valor menor do que 6, dos pacientes com diabetes, em relação aos maior ou igual a 6, com os pacientes sem diabetes, a gente viu uma razão de chance de 3,85 para DAC, 3,48 para AVC, 3,5 para insuficiência cardíaca e para óbito de 2,44, né? As associações da 1,5-nidroglucitol baixo com DAC, C e morte permaneceram significativas após o ajuste adicional para glicado ou glicose em jejum. E o AVC permaneceu significativo após o ajuste adicional apenas da glicemia de jejum. Como mensagens finais em relação à discussão, a gente traz que o diabetes é uma doença crônica, isso todos nós sabemos, né, que necessita de supervisão próxima para evitar ou postergar as suas complicações, e o controle glicêmico adequado é fundamental. A glicada é a ferramenta laboratorial clássica de acompanhamento, no entanto, apresenta uma série de limitações ao seu uso, que a gente viu, por exemplo, em relação aos interferentes, que foram mostrados anteriormente, né? Outros marcadores que possam suprir essas limitações podem agregar a esse controle tão desejado. Os marcadores não clássicos, né, que a gente viu, frutosamina, albumina glicada e 1,5-nidroglucitol, têm papéis auxiliares, a gente viu estudos mostrando isso, apresentam principalmente benefício para essa visualização em intervalos menores, né, onde a gente tem associação com flutuações glicêmicas, sem fatores interferentes na glicada, mas a transposição para a média glicêmica e valor prognóstico ainda não foram estabelecidos. Eu queria agradecer a atenção de todos vocês e espero que vocês tenham agregado com essa nossa exposição.